Como estudar em Portugal usando a nota do Enem. Você já se imaginou estudando fora do Brasil? Eu não tinha me imaginado nem na graduação, nem no mestrado, mas agora no doutorado eu vim para Portugal, especificamente para a Universidade de Coimbra. Acabei de chegar aqui, vou morar aqui por alguns meses para fazer uma coisa chamada doutorado sanduíche. E aí, vendo a Universidade de Coimbra, eu tive uma sensação muito forte de querer que todo mundo que deseja possa vir pra cá, porque a gente tá realmente, assim, tendo uma experiência fora do normal. Primeiro porque morar fora do país já é algo, assim, que muda a nossa forma de ser, a nossa história. Segundo, porque muitas dessas universidades aqui, principalmente a Universidade de Coimbra, são extremamente tradicionais e trazem uma experiência muito diferente. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que é possível vir pra Portugal usando a nota do Enem. Portugal é um destino muito escolhido pelos brasileiros por conta da língua. Então, se você não fala inglês ou alguma outra língua, você consegue vir pra cá com o seu conhecimento em português, já que aqui é, teoricamente, a mesma língua. São línguas muito similares, né? O português de Portugal e o português do Brasil. Várias universidades portuguesas aceitam a nota do Enem para admissão de estudantes brasileiros. Então, você não precisa necessariamente fazer uma outra prova, assim, você usa sua nota e entra aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que cada universidade tem suas características, o seu processo seletivo, o seu passo a passo, seus critérios e seus prazos. Então, eu acho que a primeira coisa é pesquisar as universidades. Em Lisboa, tem a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa, que são duas, assim, muito famosas. Em Braga, tem a UMinho, a Universidade do Minho, que também traz, assim, muitos brasileiros. E aqui em Coimbra, onde eu vou estudar, tem a Universidade de Coimbra, que eu particularmente sou muito fã. É uma das universidades mais antigas do mundo, ainda ativas. Ela foi fundada em 1290 e basicamente o campus universitário é em um castelo. Então é uma experiência, assim, muito fora do normal. Depois de você escolher a universidade, você vai escolher o curso, obviamente, qual graduação você vai fazer e vai pesquisar se essa universidade aceita a nota do Enem. Por exemplo, no site da Universidade de Coimbra já tem essa informação na página inicial. Ó, eu coloquei aqui Universidade de Coimbra Enem e já apareceu aqui candidatura direta com ensino médio e Enem. Então você clica, tem os cursos, requisitos e custos e depois a inscrição é online. Você pode colocar Universidade de Lisboa, Enem, Universidade do Minho, que é em Braga, Enem, e assim você vai descobrir quais são os critérios necessários. Depois de você verificar os requisitos, você vai enviar sua candidatura, que geralmente é um sistema online em que você vai preencher as coisas. Então, você vai precisar mandar a sua nota do Enem, o seu histórico escolar, passaporte. Então, se você não tem passaporte ainda, já vai tirando, já vai agilizando. E é legal pensar nos prazos. O calendário acadêmico daqui é o contrário do Brasil. No Brasil, as nossas aulas começam no início do ano e vão até o fim do ano, né? Começa no verão e termina no próximo verão, né? Perto do próximo verão. Aqui também começa no verão e termina perto do próximo verão. Porém, o verão aqui é no meio do ano. Então, o ano letivo começa em setembro. Depois vem o Natal, termina o primeiro semestre, um período de recesso de festas, e as aulas voltam o segundo semestre no início do próximo ano. Então é importante estar ligado nisso, porque ali por março, abril, é um período que você já tem que estar de olho nessas candidaturas que provavelmente elas já estão acontecendo para o primeiro semestre. Geralmente tem um custo para você estudar nas faculdades daqui, né, que são as propinas. O nome aqui das taxas escolares é propina, tá? Diferente do português do Brasil, que propina é outra coisa. Mas existem bolsas. Eu, por exemplo, vim pra cá com uma bolsa da CAPES. O que eu percebo é que as bolsas são mais abundantes para doutorado e pós-doutorado, mas existem bolsas para graduação e para mestrado também. Então você pode vir aqui, ó, em internacional, por exemplo, e aqui embaixo tem oportunidades, parcerias e redes internacionais para você poder olhar para isso. Então tem Erasmus, é um programa bem famoso de mobilidade aqui, de bolsas aqui. A minha bolsa é bolsa PDSE da CAPES. Então, uma outra pesquisa que você pode fazer no Google é bolsas para fazer graduação
em Portugal. E aí você consegue, tem vários blogs, várias pessoas que produzem conteúdo sobre isso, que é uma coisa que também pode te ajudar a se situar. Quando eu tava na faculdade no Brasil, eu queria muito estudar fora, eu pesquisei bolsas inúmeras vezes, mas não deu certo de eu fazer. Então esse é um sonho que eu tenho há 12 anos. A gente tá em 2024, desde 2012 eu tenho esse sonho de estudar fora do Brasil. E agora é que foi dar certo, porque eu tinha recursos limitados. Eu não conseguiria pagar pra vir, nem pagar todo o processo de inscrição. Na época eu queria ir pros Estados Unidos, não era nem pra Portugal. Então é uma coisa que não deu certo naquele momento. Mas hoje é outro contexto, é outro cenário, com muito mais oportunidades nesse sentido, principalmente em Portugal, para brasileiros. Tem muita oportunidade de vir estudar aqui. Então, se você tem esse desejo, você vai pesquisar e com certeza vai encontrar várias oportunidades, tá? Depois você vai aguardar a resposta, então fez sua candidatura, cada faculdade vai te pedir coisas diferentes. Tem gente que vai te pedir determinados documentos, outras universidades outros documentos, então é uma coisa que vai depender. E aí, se você for aprovado, você vai receber uma carta de aceitação. Com essa carta de aceitação, você vai começar o seu processo de visto, o pedido de visto. Por quê? Aqui em Portugal, não precisa de visto para vir turistar e ficar até 3 meses. Mas de 3 meses em diante, você tem que ter o visto. No teu caso, vai ser um visto de estudante, assim como no meu. E o processo de visto é legal que você faça com o máximo de antecedência que você puder. Eu, mesmo fazendo com muita antecedência, sofri nesse processo porque meu visto atrasou e chegou na minha casa 2 dias antes do meu voo. Então eu não sabia se eu ia poder vir ou não. Foi super estressante. Então essas são as coisas que demandam quando a gente quer estudar fora. A gente tem que ter estômago. As pessoas acham que você tem que ter cérebro, né? Que você tem que ser muito inteligente. Não é bem isso. Você precisa ter estômago, precisa ter coragem pra suportar cada etapa do processo, porque não é fácil. Eu até fiquei doente, tive uma crise de bronquite de tamanho nervosismo que eu passei. Mas no fim, sempre vale a pena. Dentre todas as opções em Portugal, eu quero te apresentar a Universidade de Coimbra, porque eu não sabia nada sobre essa faculdade. Eu não sabia quão renomada, quão importante ela era na Europa e no cenário mundial também. Então eu quero disseminar o quanto a Universidade de Coimbra é incrível. Ela é muito famosa por sua arquitetura histórica, então é um prédio em que era um castelo. E lá existe a famosa Biblioteca Joanina, que é a biblioteca que inspirou a biblioteca de Harry Potter, olha que incrível, e o pátio das escolas. Eu suspeito que o traje que eles usam aqui na graduação, e que se você vier fazer graduação e que você também vai usar, também inspirou Harry Potter, porque é toda uma túnica, um traje que lembra muito o uniforme de Hogwarts. Então parece que você tá numa cidade cinematográfica, você andando pelas ladeiras, as pessoas com os graduandos, né, com aquelas roupas incríveis, é realmente algo muito emocionante e muito diferente. É diferente de qualquer universidade em qualquer lugar no mundo. É muito único mesmo. Outro destaque daqui, uma coisa muito famosa, é a Capela de São Miguel, que tem um órgão barroco, que é um patrimônio histórico incrível. E basicamente a Universidade de Coimbra é gigante e tem várias faculdades dentro dela. Então tem a Faculdade de Letras, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Economia, cada uma tem uma cor. Muito legal. A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que é a em que eu estou em Ciências da Educação, a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, e cada faculdade tem um prédio. Mas não é um campus igual no Brasil, assim, que é basicamente um terreno em que todos os prédios estão. Não. Aqui os prédios se misturam às casas. Então, basicamente, existe uma colina, um morro, aqui a gente chama de alta, e a parte baixa da cidade chama de baixa, e os prédios estão no meio da vida, no meio de onde as pessoas moram. Isso é muito diferente pra mim, eu fiquei realmente, assim, assustada. Coimbra é uma cidade pequena, mas vibrante, porque é uma cidade universitária. Então, sempre você vai ver pessoas na rua a qualquer hora do dia e da noite. Tem muita festa, tem muita animação, tem muito burburinho, muito barulho e tem estudantes do mundo inteiro. Então tem muito adolescente, muito jovem, muita festa. E em contraste, tem muitos idosos morando aqui, que são as pessoas que são de Coimbra, não os estudantes que vêm a maioria de outras cidades ou países para estudar aqui, e
os turistas também são majoritariamente idosos, então é uma cidade assim que tem esse contraste. Uma coisa que me deixou muito emocionada é o acolhimento que eles têm aqui com quem tá chegando, com os calouros. Então tem os trotes, né? Eu não sei se são como os trotes brasileiros, tudo que eu vi até agora não foi. É uma coisa mais acolhedora, com muita música, muita dança, muita coisa cultural. Tem muitas atividades extracurriculares, então você não vai ficar só assistindo aula. Você vai participar de vários grupos de estudo, clubes culturais, eventos acadêmicos e inclusive o evento da queima das fitas, que é a formatura, que é uma coisa icônica. Eu tive a honra de estar aqui sem querer em maio e participar disso. É uma semana de festas para a formatura. Eu compartilhei muito no meu Instagram, vou colocar algumas imagens aqui também, que é algo assim que eu nunca vi. Eu nunca vi uma formatura tão incrível como essa que acontece aqui. Vamos falar agora sobre medicina especificamente. Claro que não é só na Universidade de Coimbra que você pode vir para fazer medicina. Você pode ir para Lisboa, para Porto, para a Universidade do Minho, que fica em Braga. Aqui, na Universidade de Coimbra, o curso de Portugal é um dos mais renomados do mundo e basicamente dura 6 anos e tem 3 ciclos: o básico, o cíclico e o final. Nos primeiros anos, os alunos têm aulas teóricas e práticas em laboratórios. Nos anos cíclicos, têm contatos com pacientes no hospital universitário e a metodologia é bastante prática, com estágios, etc. E aí, uma ideia é você ver se consegue vir pra cá fazer medicina sem passar pela loucura que é um processo seletivo de medicina no Brasil, né? Como a gente tá falando de mobilidade, que é quando você vem de outro país pra cá, pode ser que seja um processo muito mais simples. Então, se você não se imaginou estudando fora do Brasil, eu quero te convidar a fazer esse exercício imaginativo. Fechar os olhos e se imaginar tendo a experiência de estar em outro país, que é algo que pra nós brasileiros já é incrível de qualquer forma, poder estudar numa universidade renomada e ter essa experiência cultural universitária de criar laços, criar amizades e conhecimento de uma forma diferente do que aconteceria no Brasil. Eu sei que não é uma coisa para todos os perfis, nem todo mundo tem a coragem ou o desejo de estudar fora do país, mas eu tenho, muita gente tem, e eu tenho certeza assim que é uma experiência totalmente ímpar, muito diferente do que estudar em qualquer universidade no Brasil, e que vai, assim, agregar muito a tua história de vida, tua formação e ao teu currículo também. Porque você tem uma formação aqui na Universidade de Coimbra, qualquer universidade de Portugal ou da Europa, sem dúvidas tem um peso muito grande. Eu quero te dizer que eu acredito em você, que você precisa ter cérebro, mas também precisa ter estômago para passar pelas etapas, ter a coragem de tentar, e que, na minha visão, estudar fora do Brasil é uma questão não só de capacidade intelectual, mas de autoconfiança, de cara de pau, de tipo, eu vou me inscrever e eu vou tentar. Em determinado momento da minha jornada, eu pensei em não me inscrever, achei que era demais pra mim, quase desisti de me inscrever assim em cima da hora, mas se eu não tivesse me inscrito, eu não estaria aqui. E foi uma história meio doida, porque é um processo seletivo super concorrido e no fim das contas tinha só uma vaga e só eu me inscrevi. Você acredita? Imagina se eu não tivesse me inscrito e soubesse que essa vaga simplesmente sobrou e não foi ocupada. Então, a gente precisa pesquisar, precisa se informar, saber como é que funciona, mas é possível, há oportunidades abundantes e uma delas pode ser sua. Então, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial e qualquer coisa que eu possa te ajudar, não que eu saiba muito sobre isso, mas qualquer coisa que eu possa te ajudar, você conta comigo, tá? Quem sabe a gente se vê aqui em Portugal. Um beijo e até a próxima.